Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual, estou sentado no sofá da minha sala, estou vestido com uma blusa preta e um short preto. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série O Pra Sempre Sempre Acaba. Esse é o penúltimo episódio. Quando criança, eu achava tão estranho quando a minha avó, ou a minha mãe, ou qualquer adulto falava assim: sabe aquele lugar, antigo tal lugar? Aí eu ficava pensando, como assim? Para mim, quando criança, eu achava que as coisas que existiam sempre existiram e sempre iam continuar existindo. Para mim, o mercado que ficava perto da minha casa sempre existiu, mesmo antes de eu nascer, ele sempre existiu e ele sempre ia continuar existindo. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que os lugares que nós passamos, as casas que nós passamos, os estabelecimentos que nós passamos todos os dias, eles também acabam. O para sempre sempre acaba também nesse sentido. As casas, os estabelecimentos perto da nossa casa, por onde nós costumamos passar, eles também acabam. Sabe esse mercado perto da sua casa, ou essa igreja, esse bar, essa farmácia, enfim, ou essas casas que estão na rua onde você mora? Um dia elas vão acabar também. Ou elas serão substituídas, ou elas deixarão de existir. Eu me lembro que quando criança eu morava numa rua que ficava, a minha casa ficava na esquina de baixo dessa rua, e na esquina de cima da mesma rua onde eu morava, tinha uma loja que se chamava Eva Presentes. E na minha infância eu sempre ia lá comprar alguma coisa. Quando criança eu gostava de comprar hominhos, Homem-Aranha, Superman, Batman, Hulk, o Dragon Ball. Eu me lembro, com R$2 você conseguia comprar um hominho. E eu também comprava futebol de botão, já joguei futebol de botão. Depois eu comecei a comprar CD, teve uma fase na minha infância que eu gostava muito de ouvir música. Eu me lembro que custavam R$5 os CDs, então toda vez que eu ganhava R$5 eu ia lá comprar um CD. E eu imaginava que aquela loja ia durar para sempre. Eu imaginava que eu ia crescer e um dia eu ia àquela loja para comprar brinquedo, não para mim, mas para os meus filhos. Mas na minha adolescência aquela loja fechou e depois ela virou um monte de coisas. Aquela loja já foi, depois que fechou, bar, igreja, padaria. Eu me lembro também que quando eu criança ia com os meus pais no centro da cidade, nós passávamos sempre por um caminho que era uma parede enorme. Essa parede ela era enorme e ela era cheia de desenhos, todo tipo de desenho. Tinha um Mickey desenhado lá, enfim, vários desenhos. E eu achava tão bonito aquela parede. Eu era criança, eu gostava de passar lá, eu ficava ansioso só para poder ver os desenhos. Tinha o Gato Félix, enfim, era um monte de desenho naquela parede. E aquelas cores, os desenhos sempre me chamavam a atenção. E todas as vezes que eu ia para o centro da cidade com os meus pais, eu queria passar logo lá para ver aqueles desenhos. E eu me lembro que um dia pintaram aquele muro. Aquele muro cheio de desenhos, alguém da prefeitura pintou tudo de branco, tudo de azul. E eu fiquei tão decepcionado, porque eu gostava tanto de passar ali e ver os desenhos. Eu imaginava que aquilo ali ia existir para sempre, que eu ia crescer e mesmo adulto eu ia gostar de passar lá para ver os desenhos. E eu me lembro também do campinho de areia, que ficava no bairro da minha avó Luzia, onde eu disputei o campeonato e lá eu quis ser um jogador de futebol. Do ano de 2002 ao ano de 2008, todas as minhas tardes eu passava ali jogando bola. Tem muitas histórias relacionadas àquele campinho, muitas lembranças, muita coisa aconteceu ali. E eu também imaginava que aquele campinho ia durar para sempre. Eu imaginava que um dia eu ia levar o meu filho para jogar bola naquele campinho. Mas eu me lembro que no ano de 2008, eu e os meus amigos, eu tenho essa imagem clara na minha mente, nós sentados, incrédulos, vendo os homens destruírem o campinho, tiraram ali as grades do campinho, e hoje o campinho ele é uma pracinha.
E toda vez que eu passo por lá e vejo aquela pracinha, me vem à mente do campinho. Mas e você? Você já parou para pensar nas coisas que mudaram, nos lugares que mudaram em volta de você, perto da sua casa, no caminho da sua casa ao trabalho, ou no caminho que você costuma passar todos os dias? Você já parou para pensar quantas coisas existiam e já não existem mais? Quantos mercados que você viu se tornarem farmácias ou igrejas ou deixaram de existir? Deixem nos comentários. Meu nome é Jean Silva e você está no Diário de um Começo, um canal que compartilha as memórias e que conta uma nova história. Não consigo acompanhar o tempo. Poema em voz, Jean Silva. Como o tempo corre ligeiro. Minhas pernas também correm, mas não conseguem acompanhar os ponteiros. Os dias se vão, mas sempre fica alguma coisa para trás. Não consigo acompanhar o tempo. O tempo segue em frente, mas lembranças do dia passado ainda estão presentes na minha mente. Meus olhos olham para os ponteiros, mas minha mente não consegue acompanhar o tempo.